paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao estudo sobre a carta aos Gálatas. Estamos iniciando mais um vídeo que era para ser orações, Mas só que não está dando certo porque, devido aos direitos autorais, está todos os vídeos sobre orações sendo cancelados. Me adiantei e eu resolvi trazer o estudo sobre a carta aos Gálatas. Hoje eu venho trazer um estudo sobre a carta aos Gálatas bastante interessante. Neste vídeo eu sei que Deus ele vai falar ao seu coração. Eu creio que através desse vídeo Deus vai encaminhar outras pessoas e outras pessoas também vão se converter ao cristianismo através deste vídeo. Eu creio pela fé, no nome de Jesus. Bastante interessante nós refletirmos sobre o estudo de hoje, que vai tratar sobre um assunto que é bastante interessante. Enquanto eu estive estudando sobre essa carta, eu aprendi demais. E ainda vou continuar mais a aprender, que ainda falta o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6 da carta aos Gálatas. E tem muita coisa para nós aprender aí. Amém? Você que está assistindo no sofá, ou na cama, ou sentado, ou deitado, com fone do ouvido, seja bem-vindo. Amém? Sinta-se à vontade neste vídeo. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Não vou me alongar muito porque este vídeo vai ser curto, porque não vai ser um vídeo totalmente do primeiro estudo por completo, mas será uma introdução, que essa introdução você precisa assistir para que você depois não venha me perguntar, irmão Genival, porque eu não entendi isso, aquilo. Amém? Assista essa introdução que eu vou repassar e que eu vou começar nesse exato momento. Amém? Aí você me pergunta, cadê a sua Bíblia, irmão Genival? Calma, eu não vou me adentrar ainda na carta do estudo, a carta aos Gálatas, de versículos após versículos. Amém? Hoje vai ser só a introdução, mas amanhã vai ter o principal, que é estudo sobre os versículos. Mas com essa introdução você precisa assistir. Por quê? Porque você precisa entender como a carta foi feita, qual é o tema, o que ela vai dizer, quem foi o autor, qual foi o tempo que ela foi escrita. Tudo isso vamos aprender agora. Amém? Vamos iniciar. Iniciando um estudo fantástico sobre a carta aos Gálatas, capítulo 1. Nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos, Paulo implanta a igreja aos Gálatas. Bom, aqui eu já quero me adentrar neste assunto. Nos capítulos 13 e 14, Paulo ele vai implantar igrejas na Galácia. E vamos aprender daqui a pouco acerca sobre os Gálatas, como eles se originaram, de onde eram e como foi parar. Bom, nos capítulos 13 e 14 de Atos, repetindo mais uma vez, Paulo ele começa a implantar igrejas naquela cidade. E vamos aprender aqui acerca desse povo. Que diz: quem eram os Gálatas? Os Gálatas foram um povo celta que no século 3 migrou da Gália, sua terra natal, para a região da Ásia Menor. Após alguns confrontos com os povos locais, se estabeleceram na região da Capadócia, formando assim a região conhecida como Galácia. Observamos e entendemos e compreendemos que eles saíram da Gália, que eles migravam na Gália, e foram para sua terra natal, que seria a Ásia Menor. Aí começa a dizer que, apesar de alguns confrontos locais, ou seja, batalhas para tomar territórios, acabou que os Gálatas começaram a se instalar lá. E se nós for pensar e refletir, entendemos que eles só foram instalados lá porque eles conseguiram vencer as batalhas. Eles estavam lá porque eles venceram as batalhas. E entendemos que os Gálatas, eles eram um povo que migravam na Gália. Aí depois, sua terra natal, aí eles foram para a região da Ásia Menor. Teve confrontos e eles venceram. E quando eles venceram, eles tomaram posse daquela
cidade. Sendo assim, conhecemos hoje como Galácia. Amém, né? Deu para compreender. Onde fica a igreja de Gálatas? Na verdade, não existe uma igreja de Gálatas. Essa região da Galácia, acomodou algumas igrejas fundadas por Paulo, a saber, Listra, Derbe, Icônio e Antioquia da Pisídia. Bom, como falei anteriormente, nos capítulos 13 e 14 de Atos, Paulo vai dizer acerca dessas igrejas, que foi o próprio Paulo que estabeleceu essas igrejas. Para o quê? Para que a palavra de Deus fosse pregada. E vamos pensar, essas igrejas foram instaladas, não é verdade? Se elas foram instaladas, Paulo tinha o controle daquelas congregações, era de igrejas. Tinha o controle, que Paulo era o líder daquela igreja, não é verdade? Da Galácia. E Paulo implantou, vamos pensar comigo, a Listra, a Derbe, Icônio, Antioquia da Pisídia. 4 igrejas Paulo implantou. Aí vamos interpretar agora esta introdução e vamos compreender. Bom, já que Paulo ele fundou essas 4 igrejas, aí você pensa comigo, tinha os ensinos de Paulo, que viria de Cristo, óbvio, né? Isso nos dá a entender que quando aquelas igrejas foram construídas, tinha um ensino da carta de Paulo, não é verdade? E vamos agora para o autor. Quem é o autor da carta aos Gálatas? O apóstolo Paulo é o autor da carta aos Gálatas, mas já em irmão Genival. Sim, assim como aconteceu com outras cartas ao longo do tempo. Essa certeza de que Paulo foi quem escreveu a carta foi questionado por alguns grupos. Nenhuma das hipóteses apresentadas por eles mostrou-se bem fundamentada. Ou seja, se levantaram grupos para tentar fazer o quê? Para chegar em Paulo, para discutir, debater e dizer: não foi tu que escreveu, não. Não foi tu que escreveu, Paulo. Quem disse? Geraram muitos argumentos, mas só que os argumentos desse grupo não pôde dizer e combater contra Paulo, porque os argumentos dele não estavam bem enraizado, bem fundamentado, bem no alicerce, não estava bem fundamentado. E isso fez com que os estudiosos entendessem e aprofundassem e descobrissem que o autor da carta aos Gálatas seria nada mais, nada menos do que o apóstolo veterano Paulo. Deu para compreender? Quando a epístola aos Gálatas foi escrita? Bom, é um ponto bastante interessante. Quando foi que essa carta foi escrita? Não existe uma concordância sobre isso. Alguns estudiosos afirmam que esta foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Vamos analisar. Se essa carta foi primeiro escrita pelo apóstolo Paulo, que seria a carta aos Gálatas, vamos entender que se foi Paulo que escreveu a sua primeira, a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, a carta aos Tessalonicenses, 1, 2, a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses, foram depois. E a primeira veio a dos Gálatas. Continuando. Após a sua primeira viagem missionária, outros afirmam que ela foi escrita durante a terceira viagem de Paulo, logo após ele escrever a carta aos Romanos. É difícil termos até hoje uma precisão de data para esta carta. Vamos analisar. Não temos uma confirmação verdadeira de quando essa carta aos Gálatas foi escrita, mas nós entendemos e compreendemos que o importante é que ela já foi escrita. Não vamos procurar se aprofundar demais e tentar chegar a um ponto decisivo, porque até os próprios estudiosos que estudam a palavra profundamente não encontraram, imagine nós. Então,
vamos entender uma coisa, que esta carta aos Gálatas, ela vem com o tema justificação pela fé, e vamos daqui a pouco falar. E vamos analisar também que esta carta ela vai ser dirigidamente para a igreja dos Gálatas, óbvio, que vai ser com o intuito de ensinar. Aí você me pergunta, e você me questiona, irmão Genival, mas para que eu devo aprender isso dos seus vídeos? Não é para você aprender de mim, dos meus vídeos, é para você compreender e guardar esse ensino para a sua vida. Não para só guardar, mas também para só para praticar. Porque a mesma coisa é quando eu construo uma casa e não moro nela. Mesmo ela sendo formosa, bonita, bem alicerçada, com cerâmicas lindas, com lâmpadas bonitas, com a tinta, com a pintura bem legal, eu não morar nela. Deixa lá, aí chega aranhas e começa a morar, enfim. Então, o que é que eu tenho que entender aqui? Eu tenho que guardar esse ensino, mas também eu tenho que praticar. Amém? E essa carta aos Gálatas, ela me chama a atenção, para mim, irmão Genival, por quê? Porque ela traz um ensinamento. Porque neste vídeo já aprendemos quem eram os Gálatas, de onde eles vieram, como foi que eles brigaram, como foi que chegaram na região da Galácia. Aprendemos disso agora há pouco. Agora vamos vestigiar e chegar no ponto mais interessante sobre o tema principal da carta aos Gálatas. Certamente, o tema principal é a justificação pela fé. Para combater o ensino incorreto que as igrejas daquela região vinham recebendo de alguns judeus convertidos, dentro deste tema, vemos várias semelhanças com outras cartas de Paulo, principalmente a carta aos Romanos. Por outro lado, um tema que não vemos nessa carta de Paulo é que vemos em todas as outras. E nessa, que é a carta aos Gálatas, nós não vemos algum elogio ao grupo que a recebe. Nesta carta, Paulo não faz nenhum elogio aos Gálatas. Na minha opinião, isso mostra o nível de indignação e tristeza que o apóstolo tinha sobre aquelas igrejas. Agora chegamos no ponto, sobre o tema. Observamos que Paulo ele não elogiou a igreja dos Gálatas. Imagina, mas ele foi o fundador, mas não tinha os... Vamos chegar em um ponto bastante decisivo no vídeo da continuação. Vamos nos aprofundarmos sobre este ponto. O do porquê Paulo não elogiou os Gálatas. Vamos chegar. Porque todo argumento tem que ter um ponto decisivo. Se não tiver, não é argumento. Quais são os principais desafios que enfrentamos ao entender a epístola aos Gálatas? Os escritos de Paulo são largamente utilizados por diversas pessoas para impor diversas interpretações, até mesmo duvidosas, o que tem pouca concordância bíblica. No geral, a carta é simples de ser entendida, contanto que os versículos não sejam interpretados de maneira isolada, ignorando-se outras passagens da palavra. Agora vamos chegar num ponto bastante decisivo. Esta carta, ela basicamente ela fala no seu contexto coisas que é para se você for acrescentar aquilo no seu sermão, aquilo que você aprendeu. Por exemplo, eu vou preparar um sermão que vou falar acerca de falsas doutrinas. Aí quando eu pego esse sermão, eu vou no texto lá que eu vou ler, vou explicar, eu vou passando por diversas passagens. Aí eu chego naquela passagem: já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Pelo amor de Deus, está totalmente não de acordo com a palavra real.
infelizmente, mas não está. Por isso que eu tenho que tomar cuidado quando for preparar um sermão, eu tenho que ler o contexto completo e continuar no outro capítulo. Por que, meu Genival? Porque só assim eu não serei um herege. O que é herege? Que pessoas que pregam teorias, que argumentam teorias. Ou seja, pessoas que não lê todo, mas lê a metade. E essa metade faz com que ele não tenha um ponto decisivo e verdadeiro. E ele vai ser chamado de herege, vai ser criticado. Vai compreender, né? Por qual motivo devemos estudar a carta de Paulo aos Gálatas? Esta carta nos ensina sobre a justificação pela fé e não pelas obras. Isso nos livra de uma religião legalista e nos leva para a liberdade que temos em Cristo. Entender isso em apenas 6 capítulos é algo maravilhoso. Bom, vamos deixar para continuar no próximo vídeo e vamos agora nos aprofundarmos no primeiro capítulo da Carta aos Gálatas. Até a continuação do vídeo. Fui!